Procure se ajudar. Levante-se dessa cadeira, com a fé verdadeira eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. Queridos irmãos, hoje nós trazemos um tema para reflexão que tem muito a ver com o momento exato que nós estamos vivendo. Hoje é dia 18 de janeiro. Acabamos de começar um ano novo. Acabamos de iniciar um novo ciclo nesse processo encarnatório que neste momento todos nós estamos vivendo. É evidente que cada um vive a sua realidade evolutiva. É evidente que cada um de nós possui as suas prerrogativas e as suas dificuldades diante desse caminho que neste momento percorre. Mas há certas circunstâncias e situações que diz respeito a todos nós. Quando chegamos no início de um ano, o que todos nós, de uma forma muito clara, reforçamos, é uma questão até mesmo cultural. A busca de reafirmações, a busca de posicionamentos, a busca de um pensamento positivo no sentido de rogarmos, de pedirmos, de criarmos uma condição de otimismo, de esperança para esse novo ciclo, para esse novo ano que se inicia. Começamos o ano sempre pedindo a Deus, reafirmando para nós mesmos que será um ano bom, será um ano cheio de paz, de harmonia, de equilíbrio, de saúde, de dinheiro no bolso e assim por diante. Isso, cada um à sua forma. Uns soltam foguetes, outros pulam ondinha, outros dormem, outros comem lentilha, enfim, isso pouco importa. O que nos importa é esse posicionamento mental, que cada um, à sua forma, à sua crença, ao seu entendimento, procede para consigo próprio. É um momento íntimo, é algo que cada um de nós realiza a todo começo de ano. E aí, nós precisamos compreender que realmente que a gente cria várias e várias expectativas. Só que às vezes a gente cria expectativas tão grandes. E o grande problema de criarmos expectativas grandes é que normalmente nós colhemos grandes frustrações. E esse processo precisa ser analisado sobre a ótica da doutrina espírita, evidentemente, com base nos ensinamentos de Jesus, para que nós não caiamos nessa armadilha de começarmos o ano cantando pneu, saindo com toda força e conforme vamos vivenciando, enfrentando, manifestando dificuldades e limitações na nossa vida, essa expectativa, essa esperança, esse otimismo vai minguando, vai diminuindo, e quando chega, às vezes, no meio do ano ainda, a gente já está arrastando. E a fé raciocinada da doutrina espírita, ela vem nos ajudar nesse sentido, porque ela nos explica que todos nós estamos num processo evolutivo espiritual, através desse momento reencarnatório. Portanto, isso nos imputa desafios. Isso nos traz de uma forma clara que sim, estamos começando um novo ciclo, se Deus quiser, muito auspicioso, com muita coisa boa para acontecer na nossa vida. Mas precisamos ter a consciência, a lucidez de que sim, enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos limitações e enfrentaremos desafios.
E é muito, muito interessante porque quando o Espiritismo nos explica essa questão dos desafios, ele nos mostra, evidentemente, que diante do estado evolutivo em que nós encontramos, o nível de evolução moral que o nosso planeta apresenta, e quando a gente diz o nosso planeta, nós estamos dizendo a nossa humanidade planetária apresenta, nós percebemos então que, diante de todas essas situações, o Espiritismo nos afirma algo que às vezes é difícil a gente entender. Ele nos afirma que, diante de todas essas situações difíceis, complicadas, desses sofrimentos, não existe vítima. Como às vezes é difícil a gente entender. E existe uma máxima dentro do Espiritismo que ela é profunda, porque ela nos fala o seguinte: no nosso planeta existem muitas injustiças, mas não existe nenhum injustiçado. E isso é tão difícil para nós, principalmente quando esse injustiçado somos nós. Porque vestimos a carapuça da vítima, do coitadinho, daquele que nada fez por merecer de estar vivendo aquele que está vivendo. Quando compreendemos que estamos colhendo o que plantamos, nós vamos percebendo o quanto é importante nós termos a altivez de olhar para essas dificuldades, olhar para esses sofrimentos, olhar para essas limitações e compreender que aquilo veio como um processo didático, que aquilo veio para a nossa vida como um processo de aprendizado e não de sofrimento. Então nos cabe olhar para essas adversidades que virão ao longo desse ano, não como um sofrimento, mas como um aprendizado. Como uma grande e maravilhosa oportunidade de lidarmos com esses desafios e vencê-los. Afinal, se estamos tendo-os nesse momento, é porque nesse momento estamos aptos para enfrentá-los e vencê-los. Durante muitos séculos, encarnações passadas, nós ainda tínhamos o atavismo de achar que nós éramos vítimas. E aí ficávamos como os mendigos espirituais a rogar a Deus, a Jesus, a rogar a espiritualidade superior, a Eurípides Barçanufo, para que resolvesse os nossos problemas. E hoje, a fé raciocinada deixa claro para nós o quanto somos nós os detentores da responsabilidade de realmente resolver, organizar e transformar todo esse processo no qual estamos inseridos. Porque é exatamente esse processo que nos faz evoluir. É exatamente esse processo de entendimento, de transformação, de ressignificação desses valores que vai trazer para nós paz, harmonia, tranquilidade, saúde e assim por diante. Tudo aquilo que a gente pede no início do ano. E aí, quando a gente vai olhar para a doutrina espírita, lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec pergunta à espiritualidade superior: o que é Deus? Então, na hora que ele pergunta o que é Deus, o que ele está nos mostrando? O macro. O macro. Tudo que existe no universo que a gente possa imaginar é Deus. E a espiritualidade, de uma forma perfeita, afirma que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema. E aí a gente começa a entender, então, que existe uma mente divina, que é uma inteligência suprema que tudo sabe, que tudo conhece, que tudo organiza, que tudo conduz. Portanto, não há o acaso. Portanto, não há a vítima. Portanto, não há um injustiçado. Quando a gente começa a entender isso e a aceitar esse entendimento de que nós temos parcela de responsabilidade no que nós estamos vivendo, o peso dos nossos ombros diminui. Porque nós passamos a olhar para aquilo de uma forma em que, peraí, se eu fui também responsável pelo que eu estou vivendo, então eu também estou responsável por organizar o que eu desorganizei.
Quem bagunça, organiza. Quem suja, limpa. Essa é a lei cósmica. Porque senão era tão fácil, né? Eu vou na sua casa, faço uma bagunça e vou embora e você se vira para arrumar a sua casa. Não funciona assim. Então, meus irmãos, quando a gente olha para esse macro, dessa inteligência suprema que conduz tudo, nós vamos da mesma forma olhar para o micro, que é a nossa vida, que somos nós nessa encarnação. E usando mais ainda esse microscópico, esse micro vai nos levar a um ciclo. Qual é? O ciclo de um ano novo. Então, como que nós devemos entender essa questão do ano novo? E aí vem o tema da noite. Quando Jesus, no Sermão da Montanha, seu ícone de sermão, né, seu sermão mais importante, ou o Sermão do Monte, Jesus nos diz lá que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aí a gente pensa assim, mas o que tem isso a ver com o ano novo? O que tem isso? E essa é uma lição que todos nós que aqui estamos, eu tenho certeza que já escutaram. O que tem a ver o tesouro do meu coração com o ano novo? Tem tudo. Tem tudo. Por quê? O que Jesus está fazendo? Quando está falando para nós? Quando ele fala, onde está o teu tesouro, ele está trazendo nós para o centro do palco. Qual que é o nosso palco? A nossa vida. A nossa vida. E a nossa vida ela é recheada de valores, de tesouros, de coisas que nós damos absoluta importância, coisas que nós damos a vida por aquilo. Esse é o nosso tesouro. Então Jesus está nos falando que na nossa vida, assim como aquilo que nós vamos dar à nossa vida ao longo desse ano que se inicia, é o mesmo tesouro que nós demos no ano passado e nos anos passados. A menos que nós ressignifiquemos isso. Mas ele vai mais profundo. Jesus aprofunda mais. O que ele fala? Esse tesouro, que é aquilo que você dá mais valor na sua vida, aí está o teu coração. Esse que está batendo no peito? Não. Jesus falava por parábolas, né? Jesus falava por metáforas. Jesus está falando que aquilo que nós damos mais importância na nossa vida, o nosso tesouro, está o nosso sentimento. A palavra coração que Jesus nos fala é sentimento. Ou seja, aquilo que nós damos mais importância na vida está intimamente ligada com aquilo que nós sentimos mais profundamente no nosso ser. Para ficar mais fácil, né, nós podemos, de uma forma bem rasa, porque o nosso tempo é curto, a gente pode fazer uma avaliação bem rápida. Tá, que tipos de tesouros então que tem? Nós podemos, por exemplo, eleger tesouros materiais. O tesouro da minha vida, eu dou a minha vida para ter dinheiro, para ter uma casa bonita, para ter um carro 0 quilômetro, para comprar não sei o que, isso ou aquilo, para ter um corpo perfeito, para ter poder. Eu dou a minha vida por causa da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos. Tudo bem material. Tudo bem material. E aí, quando nós criamos esses processos, isso está dentro de um sentimento. Qual é o sentimento? Um sentimento de posse material. Afinal, é o meu carro, é a minha casa, é a minha esposa, é o meu filho, é o meu centro espírita. Percebe? Posse. Posse de algo passageiro. Posse de um tesouro em que os ladrões podem roubar e a traça pode comer. Mas poderemos, por exemplo, eleger bens espirituais. Bens que, ao invés dos anteriores que nos algemam, bens que nos trazem o quê? A liberdade. Mas o que são os bens espirituais? Os bens espirituais são os nossos propósitos de vida. Os nossos propósitos de vida. E os nossos propósitos de vida precisam estar em relação íntima com o quê? Com a nossa qualificação moral.
com a nossa capacidade de ressignificar as nossas virtudes, com a nossa capacidade de exercitarmos cada vez mais o perdão, o amor, a misericórdia, a benevolência, a tranquilidade, a paciência e assim por diante. Então nós vamos percebendo que esses processos nos quais nós elegemos os nossos tesouros são realmente diretamente ligados ao que nós sentimos. E aí você pode parar um pouquinho para pensar, o que é que você gasta tanto tempo, tanta energia, tanto pensamento, tanta oração de importância na sua vida? É esse o tesouro que você está carregando. E quantos desses tesouros são exatamente os indivíduos ou os elementos que nos trazem tanto sofrimento? Percebem? Então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que quando nós estamos vivendo sofrimentos, dificuldades, limitações, é sinal que nós ainda não aprendemos a amar. É sinal que a gente ainda está engatinhando nesse processo amoroso. E é natural. O que nós temos que ter consciência? Que esse processo pode se avantajar, pode se desenvolver, porque nós estamos há muitos e muitos séculos buscando esse processo do aprendizado do amor. E aonde que está o grande problema? Nos tesouros que nós elegemos. Quando a gente pega a literatura psicográfica, vários romances, quantos romances nós encontramos que o indivíduo cria uma condição reencarnatória para que ele possa, de uma forma bem definida, desenvolver em si a capacidade do desapego em relação a um determinado indivíduo, que pode ser seu pai, sua esposa, seu filho. E ocorre o quê? O oposto. Levando, às vezes, até mesmo a um assassinato por posse. Percebem, meus irmãos? Então, quando Jesus chama a nossa atenção para o nosso tesouro e o nosso coração, ou seja, aquilo que nós mais damos valor com os nossos sentimentos, ele está chamando a atenção do quê? O que nós vamos fazer nesse ano que está se iniciando? O que você vai fazer com isso, que às vezes você acha que é o bem mais precioso que você tem, mas ele te traz muito sofrimento? Ora, se esse bem que você julga ser o mais precioso te traz sofrimento, ele não é um tesouro construtivo na sua evolução espiritual. Percebem? E às vezes a doutrina espírita ela é difícil, porque a gente pensa assim, mas como que eu não posso amar o meu pai? Como que eu não posso amar a minha esposa? Como que eu não posso amar o meu filho? Pode e deve. Pode e deve. Mas você não tem a posse do seu pai, da sua esposa, do seu esposo, do seu filho. Amor verdadeiro é amor desapegado. Percebe? E aí a gente nem fala dos bens da matéria. Isso a gente nem fala. Então, a gente vai pensando como que é difícil esse aprendizado de amar. Como que é complicado. Porque parece que a gente está igual o cachorro correndo atrás do rabo e não sai do lugar. E aí a gente lembra de uma fábula oriental que nos dá um rumo, um sentido por como que a gente precisa ir buscando essas ferramentas para aprender a amar. Diz que, certo dia, um discípulo chega para o mestre e fala o seguinte: mestre, eu não entendo por que vocês leem tantos livros. Vocês leem aí 2, 3, 4, 5, 10 livros por mês. Às vezes uma centena no ano. Vocês não guardam tudo isso que vocês leem. É impossível lembrar de 50 livros que você leu no ano. É impossível. Aí o mestre olhou para ele, pensou um pouquinho e falou: antes de eu te responder, eu quero que você faça um experimento para mim. Pegue aquela peneira e vá até aquele rio e traga água para mim. Aí o discípulo pensou, gente, ele olhou para a peneira, aquelas peneiras grossas, né? Buracão desse tamanho. Ele falou, mas o que ele está me pedindo é uma coisa absurda.
Não tem jeito. Mas como eu sou um discípulo e eu sou disciplinado, eu vou fazer. Foi lá, pegou a peneira, foi no rio, passou a peneira na água uma vez, nada. Passou duas, nada. Passou três, nada. Passou quatro, nada. Ele falou, vou fazer só mais uma vez, porque eu nem cabimento. Passou novamente a peneira, nada. Evidentemente, ele não conseguiu trazer água para o mestre. E chega para o mestre e fala, mestre, me perdoa, mas o que o senhor me pediu é impossível de fazer. Porque a água, a peneira não retém a água. E aí o mestre explica para ele, é por essa razão que a gente lê tantos livros. Porque, se você olhar para a peneira que você passou 5 vezes no rio, ela está muito mais limpa do que na hora que você chegou no rio. É por isso que a gente lê muitos livros. Porque ao longo de um ano você leu tantos livros, e você adquiriu tantos conceitos elevados, você conheceu tantas novas verdades, tantas novas situações, que você passa a ter uma sabedoria que nem você acredita que você tem. O que essa lição está nos explicando? Que o nosso processo de aprendizado, de amor, é passo a passo. É detalhe a detalhe. É tijolinho por tijolinho. A gente já acha que tem que chegar e encontrar o centro prontinho. Não! Como é que foi para fazer essa reforma? Foi pecinha por pedaço. Aqui foi metro quadrado por metro quadrado para ser reformado, para ser embaçado, para ser lixado, para ser pintado, para ficar bonito desse jeito. Aí eu pergunto, nós estamos colocando um tijolinho de amor todo dia na nossa vida? E o que é colocar um tijolinho de amor? É você chegar em casa, a sua esposa está azeda, seu esposo está muito contrariado, o filho rebelde, e você saber lidar com aquilo de forma amorosa. É você olhar para o mundo, ver as circunstâncias loucas que o mundo está vivendo, e você compreender que esse é o processo dessa humanidade. E não se deixar contaminar por essa loucura. Amar é você ver o que é diferente de você e você não julgá-lo e lhe dê o direito dele entender ou não se aquele caminho é o caminho melhor para a vida dele ou não. Isso são tijolinhos. E aí, meus queridos irmãos, a gente ama, inclusive quando você está na sua casa assistindo televisão, que aparece uma notícia, fala alguma coisa lá e você mentalmente pensa, mas isso é um absurdo, onde você viu isso e tudo mais e tal. Que tipo de energia você está contribuindo para essa psicosfera do nosso planeta? É tijolinho. E aí nós vamos na oração da nossa irmã, vigilância. Aí vem uma perguntinha chata. Como é que nós nos portamos em relação ao tesouro e ao nosso coração no ano passado? Nos anos passados. O que estamos vivendo é consequência dessa causa. Como é que nós vamos viver este ano? Percebem, meus irmãos? E aí, eu sei que às vezes nós vamos construindo processos difíceis, porque é quase que um hábito. Né? A gente briga, luta com o nosso pensamento. E aí nós temos um péssimo hábito. Qual é? Nós achamos que nós somos o que nós pensamos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Por isso que nós precisamos aprofundar com uma lição que Emmanuel nos traz, que corrobora com essa lição de Jesus. Onde o teu tesouro estiver, aí está o teu coração. O qual que é? Nós não somos o que nós pensamos, nós somos o que nós sentimos. E Emmanuel nos explica isso. Tudo que nós estamos vivendo neste momento, tudo que nós vivemos no nosso passado, não só nessa encarnação, mas em todo o nosso processo evolutivo, e tudo que nós vamos viver ao longo desse ano e no nosso processo evolutivo e espiritual, passa por 4 etapas. Primeiro eu sinto, depois eu penso, depois eu falo, depois eu faço. Então, eu sinto. O meu sentimento é o que me move. O meu sentimento é o que me leva para qualquer lugar, bom ou ruim. A partir daquilo que eu senti, em frações de milésimos de segundo eu penso. Sobre o que eu penso, sobre o que eu senti. E aí o meu pensamento se transforma em energia.
essa energia me leva a falar para mim, a verbalizar para mim ou para fora, ou os dois. E, em último ponto, eu ajo. Lembrando que não fazer nada também é uma ação. Então, se eu olho para determinada pessoa e eu tenho ódio dela, antes eu senti o ódio que eu tenho por ela. A hora que eu senti, eu pensei no ódio que eu tenho por ela, falo no ódio com ela, e aí eu posso agir de uma forma ou de outra no ódio que eu tenho com ela. Mas o mesmo processo ocorre com o amor. O mesmo processo ocorre com a paciência. O mesmo processo ocorre com a resignação. O mesmo processo... Percebem? Percebem como é que é? E aí, meus queridos irmãos, a gente vai entendendo, né? Que esse processo tem uma dificuldade. Qual é? Isso constrói os nossos tesouros. E os nossos tesouros repercutem em toda a nossa vida. Então, se eu tenho um sentimento de rebeldia, se eu tenho um sentimento de amargura, se eu tenho um sentimento de desânimo, isso vai repercutir na minha vida como um todo. E aí eu passo a viver as consequências da causa do meu sentimento. Nossa, Luiz, é verdade, mas aí, como é que eu faço para saber o que eu sinto? Pensa sobre o que você está pensando. Reflita. Analise o porquê você está pensando nisso. Eu estou pensando no ódio que eu tenho de fulano. Por quê? Se você pensa no ódio que você tem de fulano, é porque você sente. Percebe, meus irmãos? É essa visão crítica, lógica, racional, que o Mestre Jesus está nos falando. Porque senão nós não vamos ter um ano novo bom. Nós não vamos ter uma encarnação auspiciosa. Nós vamos desperdiçar um momento evolutivo extremamente importante. E outra coisa que é tão importante quando Jesus fala, onde tiver o teu tesouro, aí está o teu coração. O que Jesus está falando para nós nas entrelinhas? O nosso coração, ou melhor, o nosso sentimento é bússola. É ele que nos leva. Então não é o marido, não é a esposa, não é o governo, não é o filho, não é a falta de dinheiro, não é o excesso de dinheiro, não é a doença que eu vivo, que é a bússola da minha vida, não, isso é só consequência. Percebe, meus irmãos? E é esse despertar que nós precisamos ter, porque senão nós não teremos o ano como nós sonhamos no primeiro dia. E quando a gente traz essa responsabilidade para nós vamos entendendo isso. E é muito interessante porque a gente pensa assim, não, Luiz, mas com o tempo a gente vai entendendo. Eu vou ficando mais velho, eu vou ficando maduro. Isso é uma balela. Isso é uma mentira. Maturidade não vem com o tempo. Maturidade é uma escolha. É uma escolha. O indivíduo pode ter 20, 30 anos e escolher ser maduro. O que é escolher ser maduro? Entender que essas adversidades estão aí para que ele possa assumir as suas responsabilidades e realmente lidar com isso e vencer. Porque senão não teria o problema. Você não teria o problema que você vive hoje se você não desse conta de vencê-lo. Não teria. Mas se eu não olhar esse problema com maturidade, ou seja, escolher entendendo que eu tenho responsabilidade nele, que não há injustiça divina para comigo, eu vou vencê-lo. Se não, eu posso ter 80 anos, que eu vou ser um infantil espiritual. Percebem? Porque, meus queridos irmãos, a hora que a gente desencarna, se eu desencarnei com 20 anos ou se eu desencarnei com 80 anos, é a mesma coisa. Não tem diferença. Não tem diferença. E aí nós vamos percebendo como que nós construímos isso ao ponto, finalizando o nosso raciocínio, ao ponto que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, né? Está lá, bem-aventurados os aflitos. Jesus também no Sermão da Montanha. O que Jesus está falando? Felizes aqueles que sabem sofrer. Uai, Luiz, nossa, mas então vai ter sofrimento? Vai! E é isso que nós precisamos entender, nós precisamos construir para nós um romantismo de que tudo vai ser bom. Não, por uma simples razão, qual? Nós estamos num processo de transição planetária, graças a Deus! Já estamos vivendo isso.
E esse processo de transição planetária é a vivência desses problemas. Aí nesse mesmo capítulo está lá assim, tormentos voluntários. O que a espiritualidade superior está falando para nós? Quantos problemas na nossa vida a gente cria para nós sem precisar? Para pensar. Quanta preocupação você teve o ano passado que não se confirmou? Quanto sofrimento. Nossa, você ficava até suando, perdeu uma noite de sono por algo que não se confirmou, não realizou. Quantos problemas você teve porque você olhou uma situação, fez um julgamento e acreditava que ia ser daquele jeito e não foi. Percebe, meus irmãos? Nós precisamos mudar essa postura atávica, porque senão o nosso ano novo vai se repetir. Porque senão a nossa encarnação vai se repetir. E esse processo da transição planetária vai embora. Final do ano passado, fazíamos uma live de um grupo do Brasil inteiro, que até o Haroldo Dutra participa, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele faz um raciocínio lógico, uma fé raciocinada muito linda, porque nós sabemos que nós estamos vivendo o que Jesus nos falou, separação do joio e do trigo. Efetiva. A coisa já está de um jeito que acabou, gente. Não tem mais retorno. E ele deu uma prova. Achei muito interessante. Ele deu uma prova. O que é a separação do joio e do trigo? Muitos indivíduos que não aprenderam a entender que o seu sentimento é a base do que ele vive, é o que constrói o que ele está vivendo, não estão tendo mais condições de reencarnar no nosso planeta. Desde 1945, Chico Xavier nos afirmava que a partir dali, então, já não existia. O indivíduo não consegue ter vibração moral para reencarnar no nosso planeta, porque o padrão vibracional do planeta está se elevando. Olha só, não é que tem um porteiro que não deixa ele encarnar, não, é a vibração dele, é o sentimento que faz ele pensar, encarnado ou desencarnado, que não permite que ele encarne. E a Haroldo Dutra fez um comentário muito interessante que a gente vê que tem uma lógica. 1940, mais ou menos, 80 anos atrás, em torno de 80 anos atrás, André Luiz está lá no umbral, passando aquela dificuldade do nosso lar. Né? Chico Xavier fez essa psicografia. O umbral estava lotado. Lotado. E aqui na Terra tinha 2 bilhões de encarnados. Isso há 80 e poucos anos atrás. Hoje, nós somos 8 bilhões de encarnados. O umbral está vazio. Percebem? Eu vi uma notícia hoje cedo que eu achei incrível. Pelo 3º ano seguido, o índice de natalidade na China, que hoje é o 2º país mais populoso do mundo, caiu. Então o índice de natalidade no mundo vai cair cada vez mais, ou seja, vai ter menos encarnação. Para onde que esse povo está indo? E nós estamos nesse bolo. Percebem, meus irmãos? Isso é a fé raciocinada. E aí nós estamos começando um novo ciclo. Porque um novo ciclo, um ano, é pouquinho dentro das décadas que nós estamos tendo de oportunidade nessa encarnação. Quanto tempo mais nós vamos viver nessa encarnação? Não sabemos. Não sabemos. Qualquer um de nós pode desencarnar hoje à noite daí. E aí está tudo certo. A pergunta é, o que nós vamos levar para o novo ciclo que vai vir? Porque quem está aqui, dificilmente não vai conseguir reencarnar, continuar reencarnando aqui. Só que esse processo não vai ter muita coisa, não. Se a gente tiver a sorte, nós vamos ter mais aí umas 4, 5 encarnações pela frente, no máximo. Percebem? Então, meus queridos irmãos, quando a gente olha para o nosso planeta e vê o que está acontecendo, principalmente no Oriente, em determinados lugares, a gente fica entristecido. Mas é uma escolha. É uma escolha. Eu não quero perdoar, eu quero vingar. Aí eu não mereço isso. O meu Deus é melhor que o seu. A minha pele é mais bonita que a sua. O meu dinheiro é muito maior do que o seu. Escolha. Talvez fizemos isso nos anos passados, mas precisamos refletir para o ano que está iniciando. Então, meus queridos irmãos, finalizando a nossa reflexão, que talvez tenha sido uma reflexão difícil, mas nós precisamos escolher a nossa maturidade. Só vamos evoluir se escolhermos pela nossa maturidade, independente da idade que tenhamos. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos fazer com que a lição de Jesus tenha vida na nossa vida. Porque o Espiritismo só vai ter valor na nossa vida se ele nos transformar em pessoas melhores.
se Ele nos trouxer aquilo que tanto nós pedimos no dia 1º de janeiro. Paz, amor, harmonia, saúde, tranquilidade, evolução e assim por diante. Essa é a fé raciocinada do Espiritismo, baseada nos ensinamentos de Jesus que nos liberta. E é essa que, por uma escolha nossa, nós podemos, e na minha opinião, devemos escolher. Reflitamos. Muitíssimo, mas muitíssimo obrigado pela presença, pela atenção de vocês, pelo carinho de todos. Um excelente ano novo para nós todos, que saibamos escolher pela nossa maturidade. Beijo grande, uma boa noite, muito obrigado. Pense sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se dessa cadeira. Com a fé verdadeira eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal.